Bom dia, bom dia. Vamos para mais uma leitura. Estamos no capítulo 5, As Pequenas Coisas, página 231. Subtítulo: 40 Dias de Silêncio. Aguemará em Erechima, que nos ensinou o que são considerados sofrimentos pequenos. Vai mais além e também nos explica a questão dos sofrimentos e pergunta: para que aprendemos isso? Ou seja, para qual lei ou para qual assunto nós precisamos saber que essas coisas pequenas são chamadas de sofrimentos? A Guemará responde que nós precisamos saber isso por causa do que é dito na casa de estudos do Rabi Ishmael, que todo aquele que passa 40 dias sem sofrimento pode ter certeza que recebeu o mundo vindouro em vida. Ou seja, ele não terá mundo vindouro. Assim, agora que aprendemos o que são sofrimentos, a pessoa deve saber que até mesmo sofrimentos como esses podem, por exemplo, a roupa que ficou virada, a bebida que não está quente, uma vez em 40 dias, é o suficiente para que ela tenha o mundo vindouro. Gente, assim, até mesmo uma pessoa que vive 40 dias em que tudo funciona perfeitamente, sem nenhuma pequena coisa funcionando fora do lugar, exceto pelo fato de uma vez ela pôr a mão no bolso para tirar 3 moedas e sair em duas, isso já é considerado que ela recebeu um sofrimento. E ela não precisa temer que já recebeu o mundo vindouro e é a sua recompensa nessa vida. Isso com a condição de que ela aceitou o sofrimento de colocar a mão no bolso 2 vezes com fé na providência divina e com amor. Lembra que, eu não sei se estava todas aí na sessão passada, mas ele falou que quando você põe a mão no bolso para tirar 3 moedas e só vem duas, isso também é considerado sofrimento. Por quê? Porque você teve que botar a mão no bolso pela segunda vez. Doido, hein? Isso com uma condição de que ela aceitou o sofrimento de colocar a mão no bolso 2 vezes com fé na providência divina e com amor. Se ela não fez isso com fé e com amor, então não só esse sofrimento não expiará por nada, mas também acrescentará pecados ao pecado. Pois ela não acreditou na providência divina e talvez ainda ficou brava, pecando ainda mais. Os sábios da terra de Israel disseram sobre isso. Essa pessoa merece o caos. O Rashi explicou. A pessoa que passou 40 dias sem esses sofrimentos pequenos, ou seja, a pessoa que vê que passaram 40 dias de sua vida sem sofrimento, não só que podem estar pagando todas as recompensas por seus bons atos neste mundo e que ela não terá o mundo vindouro, o que é chamado de ter o mundo vindouro nessa vida, também pode ser que o fato de ela não ver os sofrimentos por tanto tempo é porque ela está para receber um grande castigo que incluirá todos os sofrimentos que ela precisa ter. Olha, eu tô bem porque eu não passo uma semana sem ter uma treta, uma coisa muito séria. Eu tô longe ainda de chegar nesse sofrimento pequenininho. Toda semana tem uma coisinha assim. Então, posso me considerar uma pessoa livre. Pelo amor de Deus. Ai, só Jesus. Porque pode ser que, apesar disso, Maria Amélia também não tem que rir. Pausa para rir. Nós estamos ótimas, né? Nós estamos muito ótimos. Por quê? Porque a gente tem sofrimento grande. Não chegamos nesse nível de ter que contabilizar os sofrimentos pequenos. Porque pode ser que, apesar disso, o céu queira lhe dar o mundo vindouro. E se é assim, é obrigado a ter sofrimentos. Como ela não recebeu nenhum pouco deles, ela precisa sofrer e ter grandes sofrimentos. Deus nos livre. Achei que tá ruim, tá? É bom. Ai. O Maharsha escreve a respeito dessa Guemará, dizendo que Deus, de vez em quando, traz sofrimentos como esses mencionados no texto, porque o homem não conseguiria suportar grandes sofrimentos. Isso é uma misericórdia de Deus, expiando alguns pecados com poucos sofrimentos durante esses 40 dias. Quando, quando sofrimentos como esses vierem para a pessoa, ela examinará os seus atos.
como está escrito no trabalho do Berahot. Se uma pessoa perceber que está sofrendo, deve examinar os seus atos. No livro Reshir Urmá, capítulo 13, item 38, está escrito: Deus, nesse mundo, se vinga dos justos e o faz sofrer pequenos sofrimentos, para que eles não precisem ir para o Gehinnom. Não é o que acontece com os perversos, que se têm sofrimentos, acrescentarão pecados ao seu pecado. Isso é o que explicamos, de que quem não tem fé na providência divina não só não receberá os sofrimentos com fé e amor, mas também ficará bravo e se irritará, e com isso acrescentará pecado ao pecado. O Reshit Rormá continua: aquele que Deus ama sofrerá pouco a pouco, como mencionado na Guemará Vodazará. Gente, isso aqui é para muito. Como diz a Grace, isso aqui é só para os iniciados. Deus, aquele a quem Deus ama, sofrerá pouco a pouco, conforme as suas capacidades. Para eu tô rindo de nervoso. Para aquele que não gosta, pedirá o valor todo de uma só vez. Assim, existem dois tipos de sofrimento. No primeiro tipo, mais desejado, é aquele que vem da bondade de Deus, chamado de sofrimentos de amor. Quando Deus cobra a pessoa pouco a pouco. Esses são sofrimentos que não anulam a Torá e a oração. E acontece da maneira que nossos sábios disseram sobre o versículo: Rendei graças ao Eterno, porque Ele é bom, porque eterna é sua misericórdia. Eis o que eles dizem. Rabi Yehoshua ben Levi disse: Agradeço aquele que cobra a dívida do homem para o seu bem. O rico com o seu boi, o pobre com o seu cordeiro, o órfão com o seu ovo, a viúva com a sua galinha. Ou seja, o bem que Deus dá ao homem e por meio do qual ele cobra, pegando de volta o que deu emprestado, pouco a pouco por bondade. Agradecer pelos detalhes dos detalhes. Na Guimarães, Tratado de Berahot, folha 5, Rabá disse, e há quem diga que foi o Rabi Hisda. Se uma pessoa perceber que está sofrendo, ela deve examinar os seus atos, pois foi dito, procuremos examinar nossos caminhos e retornar para o Eterno. Lamentações 3:4, 3:40. Se examinou e não encontrou nada que possa ser o problema, assuma que, que foi a negligência no estudo da Torá. Pois foi dito: Feliz o homem que, repreendido pelo Eterno, dele recebe o ensinamento de sua Torá. Se ele assim assumiu isso e ainda não encontrou essa como a causa, pode ter certeza que são sofrimentos de amor. Pois é muito masoquismo, né? Foi dito, pois ele admoesta quem ama. A explicação disso é: a pessoa que tem sofrimentos deve saber que eles vieram por causa da providência divina, como dito pelo Meiri no Tratado do Shabat, folha 55b, que escreve: é um princípio da fé acreditar que tudo que acontece com o homem, bom ou ruim, tudo é supervisionado por Deus com a providência divina. Portanto, é claro que foram os céus que decretaram que aquela pessoa tivesse aqueles sofrimentos. E ela precisa examinar os seus atos para saber por que aqueles sofrimentos vieram, se arrependendo e reparando o que precisa no futuro. Se a pessoa não encontrou nenhum pecado, ela deve assumir que foi a negligência no estudo da Torá, porque Deus pune olho por olho, para que assim a pessoa saiba onde foi que errou. Por exemplo, se ela pecou usando uma parte específica do corpo, ela será castigada naquela parte do corpo. Se a pessoa procurou e não encontrou nenhum pecado pelo qual aqueles sofrimentos deveriam vir para ela, ela deve atribuir os sofrimentos à negligência do estudo da Torá. Ou seja, por que não ter estudado a Torá o suficiente, ela não encontrou pecado pelo qual foi castigada. E se ela procurou também nessa direção e não encontrou qualquer pecado de negligência do estudo da Torá, ela deve saber que são sofrimentos de amor que Deus está fazendo a pessoa sofrer nesse mundo para aumentar as suas recompensas no mundo vindouro. Pois foi dito, pois ele admoesta quem ama. Provérbios 3:12. Assim, no momento que a pessoa acredita na providência divina, tudo lhe aproxima de Deus. Lhe desperta para o arrependimento, lhe desperta para estudar mais e mais, ou, no mínimo, mostra amor de Deus para ele, que lhe enviou sofrimentos por amor, e sendo assim, a pessoa agradece por tudo.
pois tudo é bom. E assim a pessoa vive uma vida de fé e caminha sempre com gratidão e agradecimento. E tudo se baseia na fé na providência divina e em não esquecer de Deus por sequer um segundo, sequer um momento. A cada respiração, lembre de Deus. Com cada movimento da cabeça, com cada gesto, procurar Deus e o que Ele está querendo dizer. Ainda mais quando acontece algo grandioso quanto a pessoa. Uma grande dificuldade, sofrimentos, Deus nos livre. Nesses casos, certamente preciso avaliar a alma e se perguntar o que está acontecendo. Certamente Deus quer algo de mim. Em primeiro lugar, ele agradece a Deus por estar dando um indício e por estar preocupada com ela. Depois ela pergunta para Deus qual é a dica e em qual direção ela deve seguir, o que ela deve reparar e aonde ela deve se arrepender, etc. Por que você comeu? O leitor pode se perguntar, certo? Ficou muito bem explicado que a pessoa deve ter sofrimentos, mas na prática, por que o Criador criou as coisas desse modo, de um jeito que fosse obrigatório ter sofrimentos? Porque ele não criou o mundo de uma maneira que não precisasse haver sofrimentos? A resposta é que, na verdade, foi assim que ele criou o mundo, sem a necessidade de sofrimentos. E foi o homem que trouxe para si a necessidade de sofrimentos, quando pecou com a árvore do conhecimento. No começo, quando Deus criou o homem, ele estava no jardim do Éden e não tinha nenhum sofrimento. Ele estava repleto de alegria e com o maior deleite espiritual que pode existir. Os anjos serviram a ele, ofereciam carne e serviam vinho. Hum? Os anjos serviram a ele, ofereciam carne e serviam vinho. Hum? Não entendi. Porque não tinha carne lá para comer, não tinha, não. Eles comiam folhas e frutos. É preciso lembrar que se trata de coisas espirituais, tá. Cujo deleite é ilimitado. Então, era carne espiritual. Até o Jardel teve que ir lá do outro lado. Ô, Jardel, tu quer a carne espiritual? Carne espiritual. É preciso lembrar que se trata de coisas espirituais, cujo deleite é ilimitado. Mas depois que o homem pecou, ele foi expulso do jardim do Éden, porque o Deus ia querer que ele ficasse lá. Deus sabia que o homem não conseguiria alcançar seu objetivo se ficasse no jardim do Éden. Portanto, o expulsou de lá. E não só isso, também amaldiçoou a ele: comerás pão com o suor do teu rosto. Mas, na verdade, essas não são maldições, apenas dificuldades e sofrimentos que a pessoa precisa passar para se corrigir e que a pessoa sente por ter se desconectado da luz do Criador, por ter caído na grosseria do mundo físico, onde existem dificuldades, perdas, etc., como explicado no livro Begana Emuná e também no livro Begana Hagugim. Hagagawim. Assim, as pessoas têm sofrimentos porque não fizeram um arrependimento completo dos seus pecados, em especial do pecado do primeiro homem que comeu do fruto do conhecimento. Pelo contrário, as pessoas ainda vivem na imaginação do orgulho e da existência da picada da cobra, e serão como Deus. E por isso elas precisam sofrer para despertar para o arrependimento. O orgulho e a imaginação de existência são uma grossa casca, muito difícil de purificar. O resumo é que Deus sabe que sem sofrimentos e dificuldades, só com prazeres a pessoa não reparará os seus pecados, e muito menos reparará o pecado do primeiro homem. Assim existem sofrimentos para despertar o homem. E sempre que a pessoa não despertou para o arrependimento completo, ela precisa ser despertada. Mas se a pessoa é desperta, vive com fé na providência divina, não aceitando nada como acaso. Então, mesmo que ela tenha muito para corrigir, recebe uma explicação, uma expiação de Deus com as pequenas coisas, para todos os seus pecados, como explicamos. Isso faz total sentido quando a gente vai olhar para a nossa relação com os nossos filhos. Porque se a gente deixar, eles ficam no celular e no computador o dia inteiro. Tipo, estão numa boa na lagoa. No máximo, eles podem dizer assim: mãe, quero comer, e aí eu tenho que trazer comida. Tenho que fazer, sabe? Então, o que que a gente faz? A gente dá um grito nos ouvidos deles, eles saltam da cadeira e pensam: oi, pra quê? Um susto. Pra que tudo isso? Tá braba? Baixa essa chinela. Eu vou pegar a minha cinta, tu vai ver o teu. Pam, 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 pam. Aí ele sai do computador rapidinho, em 5 segundinhos, ele tá lá, bonito na mesa para almoçar.
Ou seja, é isso aí que Deus está explicando. Tem como, gente. A gente tem que dar um tapão na cara dos nossos filhos, metaforicamente, para eles acordar. Deve ser isso que Deus está falando aqui. Ela precisa ser despertada. Mas se a pessoa é desperta, vive com fé na providência divina, não aceitando nada como acaso. Então, mesmo que ela tenha muito para corrigir, recebe uma expiação de Deus com as pequenas coisas para todos os seus pecados, como explicamos. Um incômodo aqui, uma dor de cabeça ali, etc, etc. Assim, quem não recebeu um arrependimento completo pode viver sem sofrimentos, pois esses pequenos sofrimentos não são nada. Na verdade, em especial para aquele que se arrepende com todas as suas forças em todos os dias da sua vida, essa pessoa não precisa de sofrimentos para despertar. E para que ela precisa de sofrimentos? Para adquirir a Torá, a terra de Israel e o mundo vindouro. E para isso basta um sofrimento a cada 40 dias. Ó, que fácil. Um sofrimento a cada 40 dias. Eu continuo rindo de nervoso. Assim, mesmo depois de pecar, Deus é misericordioso e dá a possibilidade de viver sem os menores sofrimentos. Para isso, basta que a pessoa tenha fé na providência divina e receba com amor as pequenas coisas. O objetivo realizado. Vimos que ao receber pequenos sofrimentos, isso ajuda a anular grandes sofrimentos. Mas frente a isso, alguém pode perguntar: e onde está a lei do olho por olho? Por que a pessoa não recebe grande sofrimento, Deus nos livre, olho por olho, por causa dos seus grandes pecados? Não é assim que a coisa funciona. Deus conduz o mundo de fato, olho por olho, mas nas pequenas coisas. Deus não quer que a pessoa tenha sofrimentos, e certamente Deus não tem prazer nisso, de ver as suas criaturas sofrendo. O mais importante é que a pessoa desperte para retificar os seus atos, e se ela despertar com as pequenas coisas, ótimo. O objetivo foi alcançado com poucos sofrimentos. Deus fica satisfeito como um pai que não quer ver o filho sofrer. Tudo que ele quer é educar o filho. Se o filho é educado e melhora os seus atos com poucas coisas que lhes são passadas, o pai fica muito feliz por ter alcançado seu objetivo sem precisar de muito sofrimento para o filho. Por exemplo, a pessoa coloca um tefilim no braço inválido. Se a pessoa presta atenção e se desperta com pequenas coisas, ela perceberá algo e despertará assim que a mão dela começar a doer. No local onde coloca o tefilim, ela imediatamente mandará o tefilim ser verificado e não precisará de maiores sofrimentos, como receber um grande golpe ou quebrar a mão. Deus nos livre. Isso se aplica a tudo. Pois, na verdade, o que aprendemos de que a pessoa precisa receber os pequenos empecilhos com amor e com fé tem por objetivo certamente fazer com que a pessoa, em primeiro lugar, observe o que Deus quer dizer, olho por olho. E assim a pessoa consertará o que precisa ser reparado. Mas é preciso saber que se a pessoa não teve o mérito de entender o que Deus quer dizer, mesmo assim receber os pequenos sofrimentos com fé, promove uma expiação dos grandes pecados. No que diz respeito à alma, a fé de que isso é um castigo de Deus já é o início do caminho para entender a raiz e reparar os atos. Obviamente, existem vários níveis nisso. Com as maiores coisas, todo mundo precisa examinar seus atos, mas existem pequenas coisas que não todo mundo consegue examinar. Obviamente, tudo deve ser recebido com fé. E todo mundo deve fazer isso segundo seu nível. É preciso se esforçar para seguir no caminho de Deus. No livro Beganá e Maná, o assunto é explicado com mais detalhes. Adoçando os julgamentos. Há 120 anos, no Iêmen, houve uma grande seca que durou 5 anos. Nesse meio tempo, não caiu uma gota de chuva. O Maharitz Rabi Yeriet Salah reuniu toda a congregação e disse para eles que tinha visto nos céus que a seca que estava tão longa, porque no começo, quando a seca foi decretada, eles não receberam o julgamento com amor. Eles reclamaram e choraram e questionaram a Deus: por que não chove? Somos pessoas justas, por que não temos o que precisamos? Como eles não receberam sofrimento com amor, a seca foi se alongando e se alongando. E o decreto estava de pé até agora. Se eles não recebessem o julgamento com amor, não seria possível adoçar o decreto. Depois disso, ele acrescentou e disse ao povo: estão dispostos a agradecer a Deus pelos sofrimentos que tiveram até hoje? Vocês estão prontos para agradecer, receber tudo isso com amor?
O povo respondeu: sim, agradecemos a Deus. Deus, por todos os sofrimentos e por não ter chovido por 5 anos, agradecemos a Deus. Obrigado, Deus. E isso foi para o nosso bem. Eles agradeceram para Deus e imediatamente começou a chover. Mas altou. Conta-se que, certa vez, um copo se quebrou na casa do Rabaru, de não sei o que das quantas. Ele começou a agradecer a Deus: Senhor do universo, obrigado pelo copo quebrado. Depois ele perguntou a si: que pecado eu cometi? Ele começou a pensar na resposta e avaliar a sua alma. Os alunos viram isso e não entenderam o que estava acontecendo. Eles disseram: o costume de todo mundo é dizer mas ao tofo quando o copo é quebrado. O que está acontecendo com o nosso rabino que está fazendo uma avaliação assim tão profunda por causa de um copo quebrado? Ele disse: vocês sabem por que se diz mas ao tofo quando um copo quebra? Porque nós não sabemos o que precisava ser quebrado, e no lugar disso, o copo é que foi quebrado. É por isso que dizemos Mazel Tov, porque foi bom que o copo foi quebrado e não a nossa cabeça. Mas depois de tudo, é preciso constatar que algo se quebrou, e é preciso perguntar: por que Deus fez isso? O que Deus está querendo dizer? E é preciso se arrepender antes que aconteça algo pior. Deus nos livre. Isso aí o Jardel tem com as mãos nas costas. Ele salta o acontecimento para algo, o que de pior podia ter acontecido. Nossa, podia ter quebrado a minha cabeça. Então, Deus, na sua misericórdia, concentrou aquela carga que viria reto para minha cabeça e fez assim, ó, puc, quebrou o copo. Esse é o pensamento do Jardel. Ele sempre fala a mesma coisa. Olha, podia ter vindo para cá, Deus foi misericordioso e condensou tudo ali. Nessa coisinha, nessa situação. Então, Baruch Hashem, que foi nisso aqui e não foi na minha cabeça. O Jardel consegue chegar nesse lugar bem fácil. Esse é o princípio. Quando algo não acontece como queremos, vemos a Deus. E isso que se chama receber os sofrimentos com fé e com amor. Com fé que a pessoa está vendo que essa é a vontade de Deus e ela não culpa ninguém. E com amor, ela entende que Deus quer o seu bem e ela procura o que é que Deus quer dizer. Todo mundo deve agir com essa fé. E em vez de ficar bravo com uma criança que quebrou um copo e dizer para ela como você é desastrado, como você é tonto, você quebrou o copo, etc. Deve-se dizer, obrigado, Deus, por ter quebrado o copo e não outra coisa mais importante. Me mostre onde devo me arrepender. Podemos ver como os poucos sofrimentos dos justos vivem uma vida bela. Eles não precisam de grandes sofrimentos, pois eles despertam com as menores coisas. Despertar do sono. Os justos despertam com as menores coisas. Mas a maioria das pessoas pode chegar a grandes sofrimentos sem despertar, sem pedir nada para Deus. Uma pessoa me contou que teve uma decisão judicial ruim em alguns assuntos. Ela veio se consultar comigo. Quando acabou de falar, eu percebi que ela não estava com fé e que não vivia com fé. Ela não pensava no arrependimento e não acreditava que foram os céus que fizeram aquilo. Ela achava que era tudo algo da natureza. Entre outras coisas, a pessoa me perguntou como ela poderia apelar à decisão. Eu sabia que se ela recorresse da decisão judicial, receberia um decreto ainda mais difícil. Como eu sabia disso? Simples, eu vi que ela não está recebendo o que aconteceu até agora com fé e amor. Sendo assim, ela poderia, como o povo de Israel no deserto, receber um castigo de 40 anos em vez de andar por 3 dias. Se a primeira decisão da corte ela não recebeu com fé, como ela agirá depois da apelação? Então eu disse para ela, antes de mais nada, leia o livro Jardim da Fé e vamos ver o que acontece. Ensinar a todos a agradecer. Uma mulher veio me perguntar e disse que estava sofrendo e que tinha muitos problemas. Ela tinha ela estava mudando de apartamento e já era o 10º apartamento para que ela mudava em poucos anos. Eu disse para ela: no mundo vindouro você verá que teremos inveja de você. Você dirá: que bom que eu me mudei muito de apartamento. Quantas coisas foram espiadas assim? Quantas coisas eu recebi? Que grande é a minha recompensa. As pessoas precisam se lembrar desse princípio, receber os pequenos sofrimentos com amor e não será preciso sofrer mais. E se não recebemos 3 dias com amor, recebemos 40 anos. É bem provável que se no primeiro momento
aquela mulher tivesse recebido com alegria e com amor os sofrimentos de mudar de casa, ela não precisasse se mudar mais. Eu já estou na minha 18ª casa. 18ª casa. Baruch Hashem, 18ª. Eu dei uma aula na rádio e depois havia espaço de tempo para os ouvintes ligarem. Entre os ouvintes que ligaram estava uma jovem que contou que sofria muito com a questão de casamento. Ela já fora noiva, mas o noivado foi desfeito. Ela estava noiva de novo, mas achava que novamente o noivado seria desfeito e que precisaria mais um noivado. Eu disse para ela: como isso é bom, no mundo vindouro você terá muita recompensa. Você passou por muito sofrimento neste mundo. Você sentirá orgulho no mundo vindouro. Você dirá: que bom, quanto mundo vindouro tem. Muitos méritos. Obrigado, Deus. Eu só disse isso para ela. E ela já se acalmou e aceitou tudo com alegria. Pois quando vemos tudo com fé de que não há mal no mundo, isso imediatamente adoça os julgamentos. Depois eu disse para ela, como você não aceitou isso com amor a primeira vez, você teve uma anulação na segunda vez. É assim que acontece. Se não recebemos 3 dias com amor, recebemos 40 anos. Você não está satisfeita com 3 dias? Então, por favor, aqui estão 40 anos. Tá falando do deserto, tá? O noivado foi anulado, aceite isso com fé e com amor. Não se desespere, não se culpe, não culpe a ele, não culpe seu pai, o seu avô, não culpe a ninguém. Isso que Deus quer. E isso é para o seu bem eterno. Com o amor que você usa para receber isso, você expiará todos os pecados e construirá um receptáculo para receber a luz divina e seu verdadeiro noivo. Esse princípio nós devemos tentar ensinar para todos os judeus por meio desse livro para fortalecer a cada um e para que eles recebam a cada evento com fé e para que digam obrigado por tudo. Todos poderão ver como aquela pessoa recebe salvações logo depois. Fim do capítulo 5 achei fantástico. A ideia não eu e Maria Amélia conversamos bastante sobre isso. A ideia não é ser poliana e agradecer sendo que está sofrendo. A ideia é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Enquanto que nós precisamos nos molestar, a gente precisa falar sobre esse molestamento, senão a gente não chega. Porque a ideia do agradecimento precisa ser genuína. Precisa ter essa virada de chave na situação que for, né? Cada um com a sua situação. Precisa ter a virada de chave particular, então, para que tu chegue dentro de você. Aí você tem condição de agradecer. Do contrário, não dá. Tem condição de agradecer. Por quê? Porque tu tá ainda se batendo dentro de si. Se batendo. Se tá se batendo, lamentamos e seguimos se batendo até que a gente consiga elaborar as coisas internas e aí agradeça. Senão, não adianta e não resolve agradecer sem que o coração esteja convertido ao agradecimento. Eu ri de nervoso do sofrimento porque pensei, gente, depois eu entendi ali o que ele falou. Tem pessoas que precisam de sofrimentos grandes para despertar, muito grito, né? Tem crianças que precisam de um grito grande, uma cinta na mão para poder despertar e sair do lugar. Tem pessoas que precisam de poucos sofrimentos. Eu ainda estou precisando de sustos grandes, porque eu não estou percebendo os pequenos, então. E só era isso. Eu preciso dos grandes. Então, me chamou muita atenção esse capítulo, essa leitura nessa parte. Alguém quer comentar? Eu penso isso quanto aos nossos animais quando morrem. Então, eu estou vivenciando isso e agora estou num sofrimento, então, porque a minha cadela fugiu de casa na terça. Agora eu descobri que foi na terça-feira, não foi na quarta. Na quarta eu dei falta dela, mas foi na terça-feira de noite, enquanto eu estava dando aula dos sedentas, o Davi saiu de bicicleta e deixou o portão aberto. E quando ele sai, quando tá o portão aberto, a coroca foge mesmo. Só que da outra vez que ela fugiu, ela voltou para casa. E eu pensei, ela morreu. Morreu. Por quê? Porque ela é velha, ela só pode que foi atropelada, porque faz muito tempo, né? Faz vários dias. Ou, segunda opção, ela viu que ia morrer e foi morrer sozinha no cantinho dela, para não molestar os donos. Tem bichos que fazem isso, uma vez que ela está conosco há 19 anos.
Então, ela é um bicho de idade. A coroca fugiu de novo. Ela tá desaparecida desde terça-feira de noite. Eu achei que era quarta-feira. E aí, o que que eu fiz? Eu botei no Facebook e daqui um pouquinho não, depois de uns 2 dias, alguém me falou, ô, gente, mas eu acho essa cadela aqui não, não foi resgatada eu acho que foi resgatada. Daí me falaram, acho que foi uma tal de ONG da Vera. Eu disse, gente, mas quem é essa ONG da Vera? Aí comecei a ter esperança de novo, porque eu pensei, a Coroca morreu. Só que eu podia agradecer? Não, por quê? Porque cada barulho no portão eu saltava. Dava um barulho no portão, lá se ia eu, para ver se não era a Coroca voltando para casa. Comecei a andar na rua, comecei a buscar, pedalar, saía de carro olhando assim pros cantos para ver se eu achava ela morta. Ou seja, não conseguia ficar em paz dentro de mim e muito menos agradecer porque eu estava procurando, não sabia, queria uma notícia. Podia ser a notícia de que ela estava morta. Não passa nada. Morreu, o bichinho estava velho mesmo. Agora eu não consigo, porque eu não sei se ela tá morta, se ela tá viva. Aí ontem botaram no Facebook. Ô, gente, mas essa velhinha foi resgatada numa tal de uma ONG na terça-feira no bairro Rincão. Eu disse, bairro Rincão, sou eu. Então, claro, pode ser que tenha coincidência de outra velhinha ter sido resgatada. Sim, e a coroca tá morta? Pode ser. Mas fato é que eu ainda não desvendei o mistério e eu sigo em sofrimento. E não dei conta de agradecer, porque eu tô em barulho no portão e eu salto. Então é um, é um sofrimento com os animais e ainda não cheguei. Não cheguei na fase do Baru Hashem. Baru Hashem, se for pela morte dela, porque ela já estava velhinha, eu já tinha pedido para Deus levar ela, porque ela estava muito velhinha mesmo. Muito, 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 muito. Mas é uma agonia, né? Alguém quer comentar do livro? O que que chamou a atenção nesse capítulo que a gente leu? Eu gostei quando falou da carne e do vinho, eu até coloquei no comentário, porque eles alimentavam diretamente de Cristo, né? É a carne e o vinho do próprio Cristo no jardim. O alimento espiritual era revelado sem precisar que passasse por essa experiência que a gente tem do bem e do mal, onde o amor que a gente comentou lá atrás e a justiça na porção não era dividida, já era vista como revelação. Quando você falou carne e vinho, eu lembrei direto do Cristo. Eu falei, nossa, eles comiam Cristo, né? Literalmente, eles se alimentavam no jardim do próprio Cristo, da própria revelação do divino. E isso que veio na minha cabeça. Pois é, eu não comentei ali em voz alta porque eu não entendi, assim. Ali estava dizendo que os anjos alimentavam ele, que era uma coisa espiritual. Então, os anjos alimentavam ele. Cristo não é o anjo. Então, os anjos alimentando. Eu preferi ficar com essa imaginação. Os anjos alimentavam de carne? Como assim? Preferi ficar ruminando isso para ver o que que vem, sabe? Do que Eu também não botar entendi. Cristo na história, me parece que vai limitar a nossa meditação. Não, De como e assim? ele não crê em Cristo, como ele pode estar falando de Cristo? Não tá, não é? Não entendi, É, não. não, 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 podia ser, porque para nós a gente pode colocar Cristo naquilo quando a gente recebe, e todo lugar que a gente lê, né? Não importa que é um livro que não considera Jesus como o Messias. A gente pode introduzir, mas nesse contexto eu fiquei, tá, mas aí eu vou fragmentar Cristo como algo comível, que a gente come. Não entendi, não. Fico Aí sem não, entender. não entrou, não. Aí eu prefiro tipo assim, prefiro que sejam os anjos que fatiavam os pedacinhos de costelão e serviam. E isso É, era totalmente espiritual. para mim faz todo sentido. Olha o que é a interpretação. Porque Uhum. muitas vezes, inclusive bênçãos do Espírito Santo, elas são trazidas e reveladas por anjos, né? Então, assim, quando fala que se você alimenta de Cristo, eu tô falando da revelação, já que isso é uma porção espiritual. Para mim, no caso, faz todo sentido. Quando ele falou, come a carne e o vinho, eu falei, cara, eles se alimentam do próprio Cristo, da revelação
divina, antes de escolher se alimentar do bem e do mal, no caso da árvore do conhecimento do bem e do mal, para a gente ter experiências entre bem e mal, né, na minha cabeça, que vai de encontro com o que a gente leu. Porque Deus é único, ele é amor e justiça. Só que a gente, de vez em quando, só vê ou o amor ou a justiça. Porque nós temos essa separação. Para Sim. mim, assim, fez total sentido nesse contexto. Eu entendi assim que era um alimento espiritual mais denso. Sabe quando a gente diz assim, não precisa, não é mais o leitinho, né? Mas algo, um alimento espiritual realmente mais denso, independentemente do que for. É, um entendimento maior, um entendimento mais denso, uma revelação, como diz a Dani, né? Aí, não sei se o Cristo, mas sim, poderia ser, só que, claro, aí a gente olha nesse contexto, né, de quem está falando sobre isso é um judeu que não aceita Jesus como Messias. Então, mas me parece isso, um alimento espiritual mais denso, mais que sustenta mais. É, sim. É. Continuo com a, tipo, é uma parte profunda, né? A gente pode meditar mais nela para cada um pegar a sua reflexão. Esse, Certo, minha gente? esse livro é fantástico demais. Nossa Senhora. Sigo sem ideia. Eu e a Paulista, tipo, Eu, e como a Sônia falou a vez passada, é uma. Sempre está repetindo, né? De novo, de novo e de novo. Mas cada vez a gente vai conseguindo aterrar, como você fala, um pouco mais. Tipo assim, ok, ok. Agora a gente já chegou na resolução que amor e justiça é a mesma coisa. Que não tem uma divisão ali para Deus. Então, ok. Para a gente conseguir chegar nessa posição que é com a Paraxá que você trouxe. E isso é muito, para mim tá tudo assim sempre muito alinhado. Nossa, maravilhoso. sim, e daí tu vai ver assim, eu continuo na mesma onda que eu tava desde sábado, tipo, cara, não entendi. Porque foi essa minha situação no sábado. Passei o dia, sábado, eu li tanto no sábado, li, estudei, li de novo, pensava assim, gente, mas eu não tô entendendo. O que que eu tenho que passar? Eu tenho que falar. E Deus me fala, justiça e misericórdia. Eu disse, oi, como é que eu vou explicar isso? Eu não estou entendendo. Aí chegou no final do dia, no sábado, eu não tava nem querendo fazer a rápida lá, porque eu disse, eu preciso. Eu tava assim, nananana. Daqui um pouquinho, não é para entender. Sabe? Foi assim, tipo, nossa, que regozijo. Eu me regozijei tanto que eu disse, Jardel, precisamos de um drink. Saiu eu e o Jardel tomar um drink. Preciso de um drink, cara, isso aqui é tipo, muito demais. Eu não preciso entender. É a mesma coisa agora. Gente, eu não entendi. Fiquei sem entender e era isso. Isso pra mim tá sendo muito demais, assim. Muito bom essa A gente sensação. se, a gente se coloca, às vezes, em umas obrigações, né? É. Num lugar de obrigação, do tem que. Agora eu tenho esse compromisso, segunda-feira eu tenho que falar para elas, tá, mas tu não entendeu, e agora? O não entender já é o entendimento. Aí dá o clique, né? Agora, ó, outra coisa que eu queria falar, assim, só para não perder, né? O quanto de questões que a gente tem, às vezes, de entendimentos profundos do judaísmo, que passam como uma superstição, né? Essa questão do copo quebrar, ou, enfim, alguma coisa quebrar em casa. A minha mãe sempre dizia isso, e não tem nada a ver, a minha mãe não tinha nada de judia, né? Mas ela trazia isso que ela escutou de alguém, talvez porque ela tenha trabalhado para um médico judeu, talvez. Mas que todas as vezes, agora eu falando, veio isso na minha cabeça, né? A conexão. De toda vez que quebrava alguma coisa, não lamenta. Não lamenta porque alguma coisa ruim que poderia ter vindo e veio para aquilo ali. Tinha uma vizinha que
Aí sim é uma coisa mais de superstição, mas que toda a virada de ano, eles pegavam e iam no quintal da casa e quebravam pratos, assim, não sei se já rachados, estragados, mas elas tinham essa coisa de quebrar para que as coisas ruins que viessem para o ano, que fosse para aquele prato. É, e a outra coisa que eu vi um dia desses, um rabino, foi o Breslav falando, né, sobre a, a gente não contar as coisas, por exemplo, tem uma ideia, um projeto, enfim, enquanto aquilo não deslanchar, não contar, porque as sementes, elas crescem melhor no escuro. Porque quando a gente. E realmente, não é só uma questão dos outros botarem, ter inveja, ou qualquer coisa do gênero, mas para tu entender aquele processo, né, daquele tempo, né? E por outro lado, assim, ó, não ficar à mercê de muitas opiniões. Por quê? Porque você tem aquilo, tem aquele projeto. Aí um diz, vai dar certo. O outro diz, não vai dar certo. E aquilo te traz confusão, né? Então, às vezes, não é nem... não só por uma questão de inveja, ciúme, papapi, papapá, mas deixar aquela semente, né, cumprir o seu tempo embaixo da terra. E aí a gente vai vendo que isso são ensinamentos judaicos e que a gente não tem essa noção, muitas vezes, da onde vem. E que parece, né, porque vira um bordão, aquilo parece uma superstição, simplesmente, né? E aí, com a leitura desses livros, isso vai ampliando o entendimento, a profundidade, né? Vai dizendo, é daí, então, né? Então, o judaísmo está muito mais presente, às vezes, no nosso dia a dia do que a gente possa imaginar. Era Sim. isso. E para tu ver, são coisas que são simples, Hum. como a semente cresce no escuro, e ao mesmo tempo tipo, isso é o ou e um código. Não temos como escapar. Não tem a ver com inveja. Tem a ver com a semente, ela cresce melhor, ela brota no escuro. Bota uma semente no escuro, né? Nutre ela no escuro, ela vai brotar. Não há o que a gente possa fazer, ela vai brotar. Então, não tem nada a ver com o olho do outro, né? Tem a ver com essa luz, se botar ela assim, a semente aqui no sol, né? Vai brotar, não vai brotar, porque ela não tá na lei dela. E é simples ao mesmo tempo profundo. Isso é muito legal. Legal mesmo. Gente, gratidão. Muito bom. Partimos para o capítulo 6. Esse livro sempre surpreende, né? Depois, capítulo 6, consertar a vida toda. Já quero. Já quero. Já tô querendo consertar a vida toda agora. Não quero esperar para semana que vem. Mas vamos na quinta falar sobre isso. Beijo para todas. Já já eu subo ali na plataforma para vocês.